Seja bem-vindo a mais um conteúdo da área de informática. Por aqui estamos falando sobre IoT, a famosa internet das coisas, e na nossa aula a gente vai estar falando sobre comunicação, os principais tipos de comunicação ou ainda as principais tecnologias de comunicação para dispositivos conectados à internet das coisas, a forma de regulamentação que é feita pela I3E e como é que esse tipo de comunicação interfere no dispositivo com relação ao seu desempenho, alcance, transmissão, envio e recebimento de dados. Vamos então entender primeiramente que todo e qualquer dispositivo da internet das coisas, ele é heterogêneo. E quando a gente fala heterogêneo, quer dizer que ele é muito diversificado. Então ele tem aqui diversos tipos de protocolos para fazer a comunicação entre esses diversos dispositivos, diversos tipos de alcance, né? Dispositivos enviam dados de curto alcance, 5, 10 metros. Outros dispositivos podem contar com um tipo de tecnologia de transmissão de até 100 metros. Outros até quilômetros. Então, tudo isso vai diversificar o nosso projeto aqui dos dispositivos conectados à internet das coisas. Fonte de alimentação, de energia, também é diverso, né? Com relação à bateria, pilhas ou ligado na tomada, fonte contínua de energia, né? Também a gente tem que considerar esse fator. Desempenho desses dispositivos também vai interferir. Então, tudo isso são situações que a gente deve observar em projetos de internet das coisas, tá? Considerando o seu funcionamento e a forma de comunicação entre esses diversos dispositivos. Outro ponto importante é com relação aos pilares, três fatores críticos que interferem no desempenho do nosso dispositivo IoT, tá? Primeiro, alta velocidade, a gente tem que considerar isso, né, de envio e recebimento de dados, baixo consumo de energia e longo alcance, tá? Então, quando a gente pensa em implantar um projeto de internet das coisas, a gente tem que considerar esses três pilares aqui. E aí, olha só, normalmente a gente tem que escolher dois desses fatores para priorizar e deixar um de lado. Por exemplo, se o meu projeto tem como principal objetivo o baixo consumo de energia, porque ele usa bateria, e o longo alcance para envio de dados, envio e recebimento de dados, certamente eu vou abrir mão da alta velocidade. Ou ainda, se a alta velocidade é importante para o meu projeto e o baixo consumo de energia, certamente eu vou abrir mão do longo alcance. Mas, se o longo alcance é importante e a alta velocidade também, certamente eu vou abrir mão do baixo consumo de energia. Entenderam? Beleza? Então, desses três fatores, normalmente a gente tem que priorizar dois e deixar um meio que de lado. Certinho? Antes da gente falar desses fatores e das tecnologias, a gente tem que observar aqui os padrões e normas da I3E. O que é o I3E? Aquela associação sem fins lucrativos, né, dos Estados Unidos, com o objetivo de gerar conhecimento relacionado à computação, engenharia elétrica, eletrônica e assim por diante. Tanto é que quando você publica um artigo, né, na página deles, no I3E Explorer, que é aprovado e tudo mais, você tem que defender, inclusive, né, o teu trabalho, é um trabalho de muito renome, tá? Então, a I3E é essa instituição que regulamenta, né, toda essa área aqui da computação, engenharia elétrica, eletrônica e assim por diante. E aí ela vem padronizando as formas de comunicação também dos nossos dispositivos, e aqui no nosso caso, ó, os diversos protocolos de comunicação sem fio, que é o que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Tendo em vista, claro, o crescimento, né, de diversas tecnologias, ele chama aqui de interoperabilidade, né, justamente que tem várias formas de operar essas tecnologias, então é interessante ele determinar um padrão, tá, para que todo fabricante de dispositivos siga esse padrão na hora de desenvolver os seus dispositivos e colocar no mercado. O primeiro padrão que nós temos aqui, que é o I3E 802.3, ele regulamenta a internet cabeada, que é a Ethernet. Então, aquela internet que a gente utiliza ali para conectar o nosso computador, notebook, que a gente conecta o cabo ali com aquele conector RJ45, ele está atendendo esse padrão aqui, tá, de internet cabeada. No nosso caso, o de rede sem fio, a gente tem aqui o I3E 802.11, redes locais sem fio, né, que a gente chama aqui de WLAN. Tá? Então, quando você conecta aí o seu notebook, seu smartphone na sua rede, no seu roteador, né, de rede Wi-Fi, você está utilizando esse tipo de tecnologia aqui. Um outro tipo também, que é o I3E 802.15, redes de área pessoal sem fio, que é a rede WPAN, que é aquela rede pessoal sua, que você conecta o seu fone de ouvido via Bluetooth, o seu relógio, o seu smartwatch, né, como esse aqui, né, ao seu smartphone, você cria aquela sua rede pessoal, ela é padronizada nesse padrão aqui 802.15. Beleza? É bom a gente tomar nota disso porque, né, é cobrado nos nossos conteúdos também em concurso.
Transmissão sem fio. Então agora a gente vai falar um pouco, ó, da forma de transmissão que a gente pode estar utilizando para os nossos dispositivos para envio e recebimento de dados. Então aqui o Wi-Fi, o padrão que nós acabamos de ver, né, ó, alcance limitado ali cerca de até 50 metros, claro que pode variar, se tiver obstáculos, se tiver paredes, né, você já sabe disso. Ele tem aqui alta taxa de transferência de dados, então ele transfere aqui vários gigabits por segundo, então é considerado uma alta taxa, tá, para envio e recebimento de dados. Mas também, olha só, tem um alto consumo de energia. Então percebe que ele sacrifica aqui a questão da energia, sendo uma desvantagem para dispositivos que usam bateria, certinho? Outro tipo de conexão é o Bluetooth, bastante conhecido também, o alcance ainda mais limitado, né, cerca de 10 metros, também dependendo se tiver algum parede, tudo isso interfere também. Tem uma boa taxa de transferência de dados, mas é abaixo, olha só, do Wi-Fi, chegando a cerca de 3 megabits por segundo. Então aqui é gigabits, aqui é megabits, lembrando que nas aulas passadas a gente falou dessa escala, tá? E consumo moderado de energia. Então, por isso, normalmente, os dispositivos pequenos, né, eles são conectados via Bluetooth e não via Wi-Fi, né? Esses dispositivos da rede pessoal, certo? Tomaram nota aí? E aí a gente tem aqui uma tecnologia que talvez seja novidade para muitos, que é o Zigbee. Percebam que ele está na padronização, numa subcategoria aqui da rede anterior, tá? Ó, I3E802.15.4. Ele tem um alcance limitado, mas percebo que é um pouco superior ao do Bluetooth, né, convencional, cerca de 30 metros ali, baixa taxa de transferência de dados, cerca de 250 kbps, né, kilobits por segundo. Então percebo que é inferior aqui a taxa de dados, apesar do alcance aumentar um pouco, a taxa de dados é inferior e baixo consumo de energia. Então aqui ele é focado no alcance, que é um pouco maior, né, 30 metros, mas ainda assim é limitado, e o baixo consumo de energia é o fator principal para implementar o Zigbee em dispositivos de internet das coisas, tá? Que ele tem um baixo consumo de energia, ideal para dispositivos com baterias, certinho? Então, percebam aí a diferença e vejam aquilo que eu falei logo no início da aula, né? Prioriza dois fatores, acaba sacrificando um, tá bom? Nesse caso aqui é a baixa taxa de transferência de dados. O alcance também é relativamente limitado, mas aqui o fator positivo é o baixo consumo de energia. Dentre esses três que nós estamos vendo, o Zigbee é o que mais economiza. E o Wi-Fi é o que tem a alta taxa de transferência, porém é o que consome mais bateria. E o Bluetooth está ali no meio termo, certinho? O que mais? Temos aqui também o Bluetooth, que é uma outra tecnologia, né, ó, do Bluetooth de baixa energia, né, low energy. Esse cara aqui, ele tem um alcance um pouco maior que o Bluetooth convencional, chega até 80 metros mais ou menos, só que ele reduz aqui a taxa de transferência de dados do Bluetooth, né, que nós acabamos de ver, cerca de 1 megabits por segundo, e ele também, olha só, contribui para o baixo consumo de energia, ideal também para dispositivos com baterias. Então observe aí essa característica, é bem importante a gente estar observando, tá? Pela sigla é BLE, tá? Você pode encontrar aí quando você pesquisar na internet, esse Bluetooth ele é chamado de BLE, que é justamente as primeiras letras das palavras aqui de Bluetooth Low Energy, certo? Agora falando de alcance, de longo alcance, tá? Temos aqui a tecnologia chamada LoRa, tá? Longo alcance, vários quilômetros, precisa sim de ter uma operadora para gerir esse tipo de conexão nas cidades, né? Voltado para aqueles projetos de cidade inteligente. Ele tem baixa transferência de dados, então cerca de 50 kbps, aqui, kilobits por segundo, e baixo consumo de energia. Então, aqui o foco dele é privilegiar o longo alcance, tá? E aí, para isso, para ter esse longo alcance, ele baixa a taxa de transferência de dados e ele também beneficia o baixo consumo de energia, né? Então, é ideal para nossos dispositivos que estão ali conectados na bateria, certo? E o outro, que é bem conhecido, que é a nossa tecnologia de 4G, 5G, né? Que é de longo alcance, né? Vários quilômetros, porque ele utiliza também uma operadora, só que de telefonia móvel, né? Tem aqui uma alta taxa de transferência de dados, então ele é que nem o do Wi-Fi, né? Vários gigabits por segundo, e possui alto consumo de energia, tá? Então ele consome, esse é o lado ruim dele, tá? Comparado ao LoRa, ele tem um alto consumo de energia. Mas está aí, pelo menos está estabelecido algumas informações principais dessas tecnologias de comunicação sem fio para os nossos projetos de internet das coisas. Aí também tem um cara muito conhecido chamado RFID, tá? Utiliza ondas de rádio para comunicação. Esse termo aqui, RFID, é de Radio Frequency Identifier, né? De identificador via radiofrequência. Ele é mais utilizado para identificação automática
de objetos ou ainda de rastreamento de objetos. Então, normalmente é utilizado para gerenciar produtos em estoque, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Ó. O sistema RFID ele consiste em duas partes. Ele tem um leitor RFID e a etiqueta, né, de RFID. Então, essa etiqueta manda informações quando entra aqui em contato com o leitor, quando ele recebe as ondas, né, do leitor, ele envia os dados e é identificado através do controlador. Então, esse leitor RFID emite sinais de rádio, né, e lê as informações que são armazenadas nas etiquetas de RFID. Do lado da etiqueta, ela contém um chip com informações, né, que quando é exposto a esse campo de radiofrequência, a etiqueta responde transmitindo dados, os dados armazenados. Quais são os casos que a gente pode estar utilizando o RFID, né? Temos várias situações, eu vou até trazer esse aqui, né? Dos pedágios, né? Então, aquela etiquetazinha que você coloca no para-brisa do veículo, ao você chegar próximo ao pedágio, tem uma antena, né? Que é o nosso leitor, né, de RFID, ele emite as ondas aqui de radiofrequência, a etiqueta responde, automaticamente nós temos aqui o sistema, né, fazendo a leitura desses dados, processando e autorizando ou não o veículo, abrindo a cancela, né, para ele seguir adiante. E desse modo tem várias aplicações, né? Temos em supermercados, em produtos, pode ser colocada essa etiqueta em roupas, né? Na identificação de animais e assim por diante. Então é bem interessante as formas de aplicação do RFID em diversos cenários. A gente só está trazendo alguns aqui para você. Então finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Tome nota, sempre que possível é importante anotar nessas informações. Deixo aí o convite para você conhecer as minhas redes sociais. Mais informações a respeito dos conteúdos que a gente anda produzindo por aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!